chegou, meu irmão. Você entende o que você está louvando? Você entende a adoração que você está entregando? É hora de manifestar a glória de Deus neste lugar, meu irmão. Então feche os seus olhos, não perca essa atmosfera. Entregue o seu melhor, adore a Ele. Pode vir. Chegou a hora. Aleluia. Chegou a hora. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos este culto a Ti, Pai. Cada vida neste lugar nós entregamos a Ti, Pai. Se manifesta em glória, poder, autoridade. Se manifesta em unção, Pai. Se houverem enfermos neste lugar, Pai, que a unção de cura venha sobre eles, Pai. Se houver cativos, que a unção de libertação venha à conta deles, Pai. Se manifesta neste lugar, Espírito Santo de Deus, quebrando os corações, Pai. Tira a escama dos olhos dos seus filhos. Abre o entendimento, Pai. Em nome de Jesus. Nós te glorificamos, Senhor Jesus. Agradecemos por iniciar o nosso domingo, iniciar a nossa semana em Sua presença, Pai. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, porque o Senhor é bom e a Sua graça, a Sua misericórdia, o Seu amor se renova sobre as nossas vidas mais uma vez. Eu sou grato a Ti, Pai, por cada vida que está neste culto, Pai. Sou grato a Ti, Pai, pela oportunidade de poder trazer uma palavra, Senhor Jesus. De poder ser um instrumento Seu, que o Senhor venha conduzir-me, Pai. Que não venha ser eu, mas que venha ser o Senhor e o Teu Espírito a me conduzir, Pai, a cada palavra. Que o Senhor possa se manifestar neste lugar, que o Seu reino se estabeleça sobre cada vida aqui, que a Sua autoridade esteja sobre nós. Todo espírito que não confessa o Teu nome, Pai, nós damos uma ordem que bate em retirada. Que essa palavra venha ser rema para cada coração. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus, Pai. Aleluias. Aplauda Jesus, meu irmão. É para Ele, é por Ele. É sempre por Ele e para Ele que nós estamos aqui. É para a honra e glória do nome dEle que nós estamos aqui. Aleluias. A paz do Senhor Jesus, igreja. Boa noite. Como vocês estão? Povo abençoado do culto 3. Só em ocasiões muito especiais que a gente se vê, né, gente? Não preciso me apresentar, acho que todo mundo me conhece, a grande maioria. Alguém não me conhece? Pouca gente. 2 pessoas. Sou o supervisor Cleiton, tá? Casado para sempre com a supervisora Juliane. Eu sou do culto 1, então muitas vezes vocês não me vêem porque eu estou lá na terça-feira ou estou no domingo de manhã. Mas sempre que eu posso eu estou aqui com vocês e para mim é sempre uma honra grande demais poder estar aqui compartilhando da palavra de Deus. Porque aqui eu estou para compartilhar aquilo que o Senhor me ministra, aquilo que o Senhor traz sobre a minha vida. E eu tenho o privilégio de poder compartilhar com vocês. Amém? Eu quero agradecer ao meu pastor, os meus pastores pela oportunidade mais uma vez de poder estar aqui com vocês. Sou grato pela vida do meu pastor Silvio, pastora Damares, pastor Michel e a pastora Evelyn, que confiam na gente de estar aqui compartilhando com vocês aquilo que o Senhor tem derramado. Que o Senhor esteja usando eles poderosamente lá em Campos do Jordão, tem usado muito e que ainda esteja usando, e que cada casal que está lá também tenha aproveitado ao máximo a experiência desse final de semana, que eles voltem edificados, muito edificados. E eu queria compartilhar uma palavra com vocês, ainda de pé, né? Trazer uma reflexão antes. E a gente vive bastante experiência com o Senhor, né? O Senhor às vezes faz bastante coisa na nossa vida. A gente começa de uma forma, a caminhada vai acontecendo, coisas vão acontecendo, a graça do Senhor vai nos alcançando, vai se renovando, e a gente vai vivendo experiências poderosas com Deus. A gente vai vivendo milagres, a gente vai vendo a graça do Senhor realmente, como diz a palavra, aonde abundou o pecado, a gente vê a graça superabundar. Não é verdade? Porém, todavia, por muitas vezes a gente volta a pedir ao Senhor provas de que Ele é em nossas vidas, né?
por mais que ele faça, por mais que ele traga, a gente gosta de pedir umas provinhas às vezes, né? E é normal, acontece. E eu quero trazer uma palavra para vocês hoje em cima disso, que o Senhor falou poderosamente comigo, falou poderosamente com o pessoal em uma SEM que a gente fez, e era uma palavra assim, para ser compartilhada numa SEM, que acabou saindo um mover tão poderoso, e a gente saiu de lá todo mundo chorando e pensando e refletindo na forma que nós estávamos caminhando, né? Então, se você puder colocar para mim, Vaso, por favor, Mateus 16, do 5 ao 12. Abra sua Bíblia. Quem tiver, se puder acender a luz para quem tiver com Bíblia ler. Eu gosto do pessoal que tem o hábito de ler a Bíblia ainda, porque é o nosso manual. Amém? Isso, versão NVT, para não sair fora do que eu tenho aqui. Vamos lá? Mais tarde, depois de atravessar o mar, os discípulos descobriram que tinham se esquecido de levar. Eles tinham esquecido de levar o quê? Amém. Jesus os advertiu: fiquem atentos. Tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Pode continuar. Os discípulos continuaram. Os discípulos começaram a discutir entre si, porque não tinham trazido. Qual que era a preocupação dos discípulos de novo? Amém. Ao tomar conhecimento do que falavam, Jesus disse: como é pequena sua... Tem uma exclamação, né? Quando tem exclamação é porque falou com vontade, né? Como é pequena a sua fé. Por que vocês discutem entre si sobre a falta de... Continua. Ainda não entenderam? Aí Jesus vem com... Como eu falei, a gente vive bastante experiência com Deus, não vem? Não vive? Vive muita coisa. Você lembra o jeito que você chegou? Você consegue voltar na memória a forma que você chegou? O jeito que Jesus te conheceu. O jeito que você chegou a primeira vez na presença dele, sem nada para oferecer, todo zoado, sem esperança, sem rumo. E essa foi a forma que ele te recebeu. Você consegue trazer a memória? Hoje a sua vida está melhor? Muito melhor? Amém. E aí Jesus disse para os discípulos o seguinte: ainda não entenderam? Não se lembram dos 5 pães para os 5.000 e dos cestos de sobras que recolheram? Nem dos 7 pães para os 4.000 e dos cestos grandes de sobra que recolheram? Como não conseguem entender que não estou falando de... Tenham cuidado com o fermento dos fariseus. Amém? Curve sua cabeça, feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero entregar aqui, Pai, a sua igreja, durante essa palavra. Abre, Senhor Jesus, o entendimento dos teus filhos. Desagrava os ouvidos, quebranta os corações. Que essa palavra venha, Senhor Jesus, de encontro a cada coração neste lugar. Que ela venha a ser afiada como uma espada de 2 gumes, pronta a separar o que é puro do que é pecado, pronta a convencer, Senhor Jesus, o juízo do pecado. Que ela seja poderosa, Senhor Jesus, para gerar transformação, mudança, Senhor Jesus, de caráter em cada um de nós, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. E pode se assentar, igreja. Fiquem à vontade. Obrigado, Rafinha. Eu gosto desse vaso junto comigo aqui, gente. Se tem um cabra que tem história na igreja comigo, é o Rafael. Vocês sabiam que a gente começou o grupo de louvor juntos? Eu, o Rafa, a Carolzinha e esse cabra de boné vermelho aqui, o Fernando, o marido da Carol. Primeira formação do grupo de louvor. A gente foi muito tempo, era playback, né, Carol? O pessoal pegava só o microfone, botava o louvor na caixa e era playback. A gente que pagou o preço aí.
Primeiro aprendeu a tocar, o varão tocava bateria, aprendeu a tocar bateria nas almofadas, Vaz. Não tinha onde treinar. Comprei um baixo com comprei o meu primeiro baixo, o braço do baixo parecia um birimbau. Tão torto que era. Não conhecia nada, não sabia nada. Primeira guitarra do Vaz aqui, o avô dele que deu para ele. Não é verdade, Vaz? Tudo tem um começo. Tudo tem um início. E como eu falei para vocês, tudo tem um início. Nós tivemos um início. E todos nós chegamos aqui, chegamos na presença de Deus, zoados, cheios de problemas, sem esperança, sem nada para oferecer, ou de repente, vamos trazer para a palavra? Quantos de nós não chegaram aqui com 5 pães e 2 peixes? Ou com 7 pães e alguns peixinhos? Mas com uma multidão de problemas para resolver, que você olhava assim a provisão que você tinha, você olhava a multidão de problemas e você falava, meu Deus, não tem como. Senhor, como que eu vou fazer? Essa passagem que eu estou trazendo para vocês, vamos contextualizar? Ela está acontecendo, o Senhor está falando com os discípulos, é logo após a multiplicação dos 7 pães e alguns peixes. É logo após a segunda multiplicação de pães. Então os discípulos tinham vivido a primeira multiplicação de pães, aonde foram 5 pães e 2 peixinhos para os 5.000. Passa-se um tempo, eles fazem mais uma peregrinação com Jesus, e aí eles acabaram de passar pela segunda multiplicação de pães, onde Jesus pegou 7 pães e alguns peixes e multiplicou para mais 4.000 pessoas, e sobrou uma grande quantidade de cestos, de grandes cestos cheios. Para vocês entenderem como é tão perto, eu estou lendo o início, a passagem que eu estou usando é o início do capítulo 16. Eles acabaram de viver a multiplicação no final do capítulo 15. É um tropeço, de um lado para o outro. E aí Jesus pergunta para eles, vocês trouxeram pão? E tudo aquilo que eles tinham vivido se perdeu. Cadê o pão? Quem trouxe o pão? Está com você o pão? Não está comigo o pão? Eu fico imaginando Pedro, Tiago, João, a galera toda. João, não trouxe o pão, João? Não, era para o Pedro ter trazido. Ô Pedro, você não trouxe o pão, Pedro? Meu Deus, Felipe, cadê o pão, Felipe? Sabe, Mateus era tu e todo mundo, um empurrando para o outro. Cadê? Quem que foi? Quem que não era? Quem devia ter feito? Quem era responsável pelo pão? Quem é responsável pelo pão? E aí Jesus está olhando de longe, ele escuta aquela conversa boba. E aí ele volta e ele dá o título da mensagem. O título dessa mensagem é: Como é pequena a sua fé. Muitas vezes nós somos iguaizinhos aos discípulos. Vivemos experiências grandiosas, gloriosas, sobrenaturais com Deus. Coisas que nós nunca imaginamos viver. Mas a necessidade volta a aparecer. A adversidade volta a aparecer. E a nossa preocupação é com o pão. A nossa preocupação é com aquilo que está ao nosso alcance de fazer, né? Aquilo que nós podemos fazer. E Jesus dá uma chacoalhada neles, não sei se vocês repararam e gravaram, mas Jesus fala para eles tomarem cuidado com o quê? Fermento dos fariseus. E eles ainda estão raciocinando, achando que é pão. E aí coloca para mim, como eu falei,
eu estou lendo uma passagem no começo de Mateus 16 e a multiplicação dos pães foi no final de Mateus 15. Coloca para mim Mateus 15, do 32 em diante, para vocês verem e entenderem. Então Jesus chamou seus discípulos, disse: tenho compaixão dessa. Estão aqui comigo há 3 dias e não tem mais nada para comer. Se eu os mandar embora com fome, podem desmaiar no caminho. E os discípulos disseram: onde conseguiríamos comida suficiente para tamanha multidão neste lugar deserto? Jesus perguntou: quantos pães vocês têm? 7 e alguns peixinhos, responderam eles. Então Jesus mandou todo o povo sentar-se no chão, tomou os 7 pães, os peixes, agradeceu a Deus e os partiu em pedaços. Em seguida entregou aos discípulos, que os distribuíram à multidão. Todos comeram à vontade, e os discípulos recolheram ainda quantos cestos? Pequenos ou grandes? Com as? Vamos contextualizar a coisa e trazer para a nossa realidade? Imagina 7 grandes cestos cheios de pão. Dá para alimentar bastante gente? Dá para alimentar todo mundo aqui? Sobra, né? Dá para fazer um cafezão, né? Jesus falou que esses 7 grandes cestos são o quê? Sobra. Para Jesus é sobra. Porque Ele não está preocupado com o pão. Coloca para mim Mateus 16. Aliás, não coloca, deixa assim. Vou contextualizar algo aqui. Quando ele fala do fermento dos fariseus, e agora eu vou entrar na mensagem mais profundo com vocês, para vocês entenderem por que Jesus manda eles tomarem cuidado com o fermento dos fariseus. No início desse capítulo 16, Jesus chega nessa cidade, e os fariseus dessa cidade vêm confrontar Jesus, pedindo a Jesus o quê? Uma prova de que ele era o Filho de Deus. Porque fariseu, religioso, precisa de prova. Jesus realizando milagres, curando enfermos, multiplicando o pão para 7 cestos grandes sobrar, e eles pediram ainda uma prova. Jesus já tinha feito provas e mais provas. Jesus até falava para não contar que tinha sido ele. E eles foram pedir uma prova para Jesus. E aí vem a situação com os discípulos. E aí Jesus fala para eles: e aí? Tem uma multidão, estão com fome, cadê o pão? Sabe o que eu acho que Jesus estava esperando deles? Qualquer um deles pegar um pão, olhar a multidão, falar para os outros: traz os cestos. Pai, te damos graça. Partiu o pão com fé, convicção, porque eles já tinham vivido 2 multiplicações, meu irmão. Não precisava mais esperar por Jesus, não. Multiplicado os pães e alimentado a porque a multidão precisa de pão, né? Discípulos alimentam. E aí eles, em vez de ter uma atitude, um começou a apontar o outro. Preocupados com o organizacional. Preocupados com aquilo que é ritual. Preocupados com responsabilidades que não edificam, com responsabilidades que não derramam amor, com responsabilidades que apenas causam
fermentar. O coração fermentou na hora. Quem que trouxe o pão? Ninguém trouxe. Não, foi você, não foi eu. Fui eu, não era eu, era você. O coração fermentou na hora, né? E aí Jesus fala: ei, chega de pedir prova. Cuidado com o fermento dos fariseus. Por que eu estou falando isso? Nós somos iguais, gente. Falei na introdução para vocês, a gente é igualzinho, a gente vive experiências extraordinárias. Lembra de verdade a forma que você chegou. Olha para a pessoa que está do seu lado, lembra se ela estava do teu lado quando você chegou aqui. Para você que tem um familiar seu que você nunca imaginou que estivesse aqui sentado, olha para ele aí e fala assim: mas nem na maior multiplicação de pão eu imaginava ter você aqui. E às vezes a gente quer pedir prova de novo. Senhor, estou numa prova, se o Senhor é comigo, faz. Meu irmão, minha irmã, já fez. Está na hora de começar a glorificar e agradecer. Um coração grato. Está na hora de parar de deixar as setas inflamadas que Satanás manda na gente às vezes, parar de deixar elas inflamarem e fermentarem em nossos corações, enfraquecerem a nossa, porque como é pequena a nossa, às vezes. E não é nem problema a fé ser pequena. Eu já vou mostrar para vocês que não é problema. Porque uma fé pequena ainda é, mas a gente tem que depositar a nossa fé no lugar certo. A gente tem que ter sabedoria para que a nossa fé não se perca. Coloca para mim, por favor, Mateus 13, 31. Então Jesus contou outra parábola. O reino dos céus é como a semente de que alguém semeia num campo. É a menor de todas as sementes. A semente de mostarda é a de todas as sementes. Mas se torna maior das cresce até se transformar em... Você tem noção do que é uma hortaliça? Hortaliça é alface, irmão, é igual alface. Você já imaginou um alface do tamanho de uma árvore? É a semente de mostarda. E ela cresce até se tornar e formar uma árvore. E vêm as aves e fazem ninho em seus... Acham morada, abrigo, proteção. Em uma pequena semente. Em uma fé tão porque se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda e disserem a este monte, passe daqui para lá ou de lá para cá, o monte vai para... Vocês estão entendendo? E a gente pede prova. Tem coisas que às vezes o Senhor faz. Começa a ler a palavra e meditar nela, e o Senhor faz umas coisas comigo às vezes que... Quantas pessoas que a gente conhece que não estão precisando de pão? E a gente está entregando fermento. Vocês podem refletir? Quantas pessoas? Pão é um abraço, irmão. Pão é um tempo gasto. Pão é você escolher entre o que dá, né? Entre o que dá volume e o que ali
Porque fermento dá volume. Eu trouxe essa palavra na SEM com a minha supervisão porque é maravilhoso, cara, levar 30, 40, 50 pessoas. Você, uma pessoa só, levar 30, 40 pessoas, 20 pessoas para um encontro. É maravilhoso. Já vivi essa experiência. De levar uma multidão para o encontro. Mas discipular uma pessoa e ver ela chegar com você no final do ano do seu lado, nada paga. E 20 pessoas que você leva de uma vez é fermento às vezes. Você não dá conta. Você não tem pão às vezes para alimentar. Pão é mesa. Discipulado é mesa. A pessoa que está do seu lado está andando com você porque você senta na mesa com ela. Come pão. Compartilha. Horas boas e ruins. Mas você compartilha. Glória a Deus, o culto 3 está cheio. É sempre cheio. Muitos jovens. Jovens é craque em compartilhar pão. Sabe o que é interessante em compartilhar pão? Pão é um dos alimentos mais simples de se fazer. Não precisa ser mestre cuca para fazer um pão. Não precisa ser chefe de cozinha para fazer um pão. E eu acho que é por isso que jovem consegue compartilhar pão de uma forma tão fácil. Se você perguntar para o jovem o que eles compartilham quando eles estão juntos, eles vão falar para você: não sei. A gente só está junto. É louco, né? Um olha para o outro e sabe se está triste. Um olha para o outro e sabe se está alegre. Se um chora, todo mundo chora. Se um ri, todo mundo ri. Se um tá todo mundo. Pão. E às vezes a gente tem um alimento, a gente tem um pão diferenciado. A gente que tem mais experiência, a gente tem um pão diferenciado. Às vezes tem um alimento, um pão que é mais rico, mais consistente. Só que a gente fala que não tem tempo para compartilhar esse pão. A gente está esperando alguém fazer a multiplicação do pão e alimentar no nosso lugar. Está na hora da gente parar de fermentar. Fermento de fariseu é ficar olhando o que não está dando certo e não fazer nada para consertar. Falando rasgado, fermento de fariseu é você saber que não tem pão e ficar apontando o outro. Fermento de fariseu é falar: ninguém cuida. Você cuida? Ninguém anda junto. Você anda? Fermento. Fermento de fariseu é você só lembrar de evangelizar quando o ciclo de casa de paz está acontecendo. Fermento. Fermento organiza, bota as coisas no lugar, cresce, dá volume, deixa bonito, vistoso. A foto fica maravilhosa. Quando acabar o ciclo, como que fica quem você buscou? Está na hora da gente mudar, virar a chave. Para quem nunca tinha compartilhado a palavra comigo, como eu falei para vocês, eu compartilho daquilo que o Senhor fala comigo. Eu sou calmo, tranquilo assim, meu irmão. Mas às vezes dá uma pegada aqui, dá uma pegada ali, e é normal. Então, acostumando. No verso 8 de Mateus 16, Jesus diz o seguinte: como é pequena a sua... Mas no mesmo capítulo de Mateus 16, no verso 13, dos mesmos discípulos que
que acabaram de escutar de Jesus, como é pequena a sua, nós vamos escutar a maior e mais espetacular declaração de fé de alguém para Jesus. Vocês conseguem acreditar nisso, entender? Que no mesmo versículo, no mesmo capítulo, poucas linhas depois, aquele que tinha uma fé tão pequena vai receber uma revelação do Espírito, que vai testificar com o Espírito dele. Eu vou ler para mostrar. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam: alguns dizem que é o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas. E aí Jesus pergunta aos discípulos: e vocês, quem dizem que eu sou? E aí Pedrão é Pedrão, né? Eu acho que Pedrão é o cara mais parecido com a igreja do dia de hoje, que a gente é atrapalhado às vezes das ideias, irmão. Às vezes a gente faz as coisas no impulso, faz na correria, faz do nosso jeito, não dá muito certo, dá umas tropeçadas, levanta, cai de novo e vamos embora. Mas a gente tem um coração ensinável, a gente tem um coração que está sempre pronto para aprender, e os nossos olhos estão fitados e voltados para Jesus. E aí é a resposta daquele que tinha uma fé pequena: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus fala para ele: que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Foi meu Pai no céu quem lhe revelou isso, porque nenhum ser humano saberia por si. Só até ali. Ainda é tempo, meu irmão e minha irmã. Ainda é tempo. Sempre é tempo da gente parar de fermentar, voltar os nossos olhos para Jesus, parar de viver apenas de atividade, viver de comunhão, relacionamento com Ele, orar, buscar, jejuar, se consagrar, se santificar, porque um cristão que não se santifica não é cristão. Está na hora da gente parar de fermentar. Já perdoou? Ou continua fermentando? No final de semana eu estive no Seja Livre, com o pessoal da sede. Até tive o privilégio de fazer uma ministração com eles lá. E libertação é algo sério, poderoso, mas sério. E é uma escolha. A cruz, ela veio para nos libertar. Porém, essa cruz que nos liberta, ela é a base dela, é arrependimento e ela perdoa os nossos. O que a cruz faz? Ela perdoa os nossos. Ah, tá. E a palavra diz que só pode ser perdoado aquele que já perdoou. Ou vai continuar fermentando? Perdoa. Solta as correntes. Ele veio para dar uma vida abundante. Vida abundante, meu irmão, é ter todo dia 7 grandes cestos sobrando a seu favor. Todo dia. 7 grandes cestos. Já pensou acordar todo dia e o Senhor ter 7 grandes cestos de sobra para você todo dia? Isso é vida abundante.
Porque vida abundante é promessa. Perdoar é condição. É escolha. O Senhor fala aqui, de todos os mandamentos, 2 são os maiores. Primeiro, amar a Deus acima de todas as. E o segundo, amar o seu próximo como a ti. Deixa eu fazer uma pergunta. Levanta a mão, todo mundo que gostaria de não ser perdoado. 1, 2, 3, valendo. Nenhuma mão pro alto. Perdoa. Para de fermentar. Jesus está aqui, meu irmão. O Espírito Santo dele está aí, do seu ladinho. Trabalhando, quebrantando, acalmando, tirando o fermento. Vindo com o pão. Aproveita esse pão. Perdoa. Como é pequena a nossa. Eu vou caminhando para o final, em nome de Jesus. Aleluias. Coloca para mim, por favor, Mateus, para mim encerrar, Mateus 17, do 14 ao 21. Grupo de louvor, se quiser vir subindo, pode vir subindo, tá? Ao pé do monte, uma grande multidão o esperava. Quem esperava Jesus ao pé do monte? Mais uma vez, uma grande. Vocês veem como que é interessante? Sempre uma grande É sinal que onde Jesus está, sempre tem uma grande. Você pode olhar para trás aí? Tem pouca gente ou tem muita gente? Um homem veio, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Senhor, tenha misericórdia de meu filho. Ele tem convulsões e sofre terrivelmente. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe a seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus disse: geração incrédula e corrompida, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam o menino para cá. Então Jesus repreendeu o demônio e ele saiu do menino, que ficou curado a partir daquele. Mais tarde os discípulos perguntaram a Jesus, em particular, por que não conseguimos expulsar aquele demônio? Porque sua fé é muito. Respondeu Jesus: eu lhes digo a verdade, se tivessem fé ainda que do tamanho de uma semente de mostarda, poderiam dizer a este: mova-se daqui para lá, e ele se mover,
nada seria impossível para vós. Mas essa espécie não sai senão com oração e Eu quis frisar bem como nossa fé é pequena. Eu quis frisar bem o grão de mostarda. E eu quero encerrar de uma forma contundente, direta. O poder de Deus, quando Ele se manifesta nas nossas vidas com fé, mesmo que do tamanho de um grão de mostarda, sabe a incredulidade? Você fala para ela, sai daqui para lá, e ela sai. Sabe o vício? Aquele que você acha que não consegue se livrar? Quando a fé é do tamanho de um grão de mostarda, você fala para o vício, sai daqui para lá, e ele... Sabe o rancor? Daqui para lá, e ele... Fé do tamanho de um grão de mostarda. Jesus não espera muito da gente, porque o milagre quem faz é Ele, a transformação quem faz é Ele, a renovação, o renovo quem traz é Ele. Mas a fé do tamanho de um grão de mostarda, quem traz somos. E você pode aí no seu lugar pensar, o que é que ainda te aflige? O que é que ainda abala a sua fé? O que é que ainda te faz ficar preso às vezes? Porque se a fé for do tamanho do grão de mostarda e você falar, daqui para lá, depressão, sai! Daqui para lá, falta de perdão, sai! Falta de fé, daqui para lá, sai! É tempo de viver uma fé verdadeira, viva, genuína. É tempo de alimentar as pessoas, gente. Quem que aí não está mais do seu lado? Quem que começou muitas vezes com você e não está mais aí? Eu vejo o Fernando aqui, meu coração transborda de alegria. Como eu falei, eu tenho história com esse cara, velho. Por um tempo não estava mais com a gente, voltou, está aqui.